Vou experimentar uma coisa hoje nova, diferente. Estou aqui no carro e vamos a ver se não me distraio a olhar para o telefone. Vim às compras à loja portuguesa e estou agora a gravar o podcast. Não vai ser live, como tinha anunciado, porque não me apetece fazer um live. Vim aqui às compras, vou aproveitar a ver se no tempo em que agora estou a conduzir, vou levar reciclagem, se digo aquilo que me apetece dizer. Não sei se vai ser o último podcast sobre Covid e coronavírus, esta situação. Vamos a ver como é que, se é o último ou não. Coisa curiosa que se tem andado a discutir nos últimos tempos, e é o ponto fulcral agora de tudo o que se vai decidir no futuro ou não. Se é, vamos ganhar imunidade de grupo, como é que começamos a sair o desconfinamento, como foi utilizado em Portugal, ou a expressão do desconfinamento, ou sair, começar a levantar restrições. As coisas já começaram a acontecer, como eu já escrevi no Facebook, alguns países, Dinamarca, estão a sair, Portugal anunciou, começa a partir da próxima semana, a Holanda começa a partir do dia 11 com a reabertura das escolas, mas é praticamente só isso. E agora saber, isto é mau, isto é bom, eu estou de acordo, não estou de acordo. Eu ainda não sei se estou de acordo, eu pessoalmente ainda acho que vai correr o risco é muito grande para o aparecimento de uma dita segunda vaga, não é? Que nem sei se tecnicamente é uma segunda vaga, mas porque uma segunda vaga normalmente implica que a gente livrou-se da primeira, está quase tudo bem, praticamente não há infectados nenhuns, e depois começam a aparecer novos de casos importados e depois iniciam novas cadeias de transmissão. Para mim, como nós ainda não nos livramos mesmo da doença, não seria uma segunda vaga, era só as cadeias de transmissão da primeira vaga voltarem a entrarem ativas e aparecerem novas, mas ainda de pessoas que estavam infectadas da primeira vaga e não uma nova segunda vaga. Mas pronto, chamemos uma segunda vaga. Uma coisa curiosa tem aparecido, e que eu andei a ler um bocado esta manhã, admito que devo gastar mais tempo para estudar isso, mas já estive a ler um bocado esta manhã, é sobre estudos que já fizeram na Alemanha, nos Estados Unidos e na China, não sei se mais, mas pelo menos esses três foram os que eu li, sobre testes feitos à base de análise de sangue para anticorpos que aparecem do nível da infecção. E nos Estados Unidos fizeram num condado na Califórnia, salvo erro, por causa do nome, é Santa Mónica ou qualquer coisa, Santa Clara County, é um nome assim parecido, não me lembro agora de cor. E fizeram esse estudo lá, e foi para a Universidade de Stanford, está publicado. E chegaram à conclusão, o estudo, portanto, foi pessoas voluntárias que apareceram, acho que foram 3.000 e tal pessoas, fizeram as análises de sangue e tal, pronto, à procura de anticorpos. E verificaram que existe uma porcentagem muito maior de pessoas com anticorpos, supostamente, para esta infecção, da Covid-19 e do vírus, do SARS-CoV-2, do que o número oficial de testes. E, portanto, o outro estudo que li da Universidade de Oxford falava dos testes feitos na Alemanha e aponta para a mesma coisa. Portanto, uma comunidade na Alemanha onde também testaram, e muito mais pessoas têm anticorpos do que aquelas que oficialmente têm a doença. Portanto, foram dados como casos positivos. Portanto, conclui o estudo que há muito mais infectados, praticamente assintomáticos, tal como era mencionado de início essa teoria, com a qual eu nunca concordei a 100%. E agora aqui a questão é, no caso que eu me lembro, foi o que eu li esta manhã, no caso mesmo da comunidade da Califórnia, ou nos Estados Unidos, para ser mais correto, acho que o número é de 40 a 50 vezes mais pessoas infectadas que aquelas oficialmente. Isso reduz imenso a taxa de mortalidade, porque quer dizer que o número de doentes são muito mais. Portanto, os gajos falavam de uma taxa de mortalidade já na casa dos 0,2%, uma coisa assim parecida. Portanto, 10 vezes menos, ou mais de 10 vezes menos do que a OMS falou do início, que eles ainda falam, e do que a taxa de mortalidade atual, porque aquela dos 3,4% do início da OMS, isto foi em fevereiro, com base nos casos que ainda praticamente eram só na Ásia, sobretudo na China. Portanto,
e são excelentes notícias, não é, se isto realmente se concretizar. Mas porquê é que eu sempre fui um bocado desconfiado em relação, ou melhor, não fui sempre, fui desconfiado quando começaram a aparecer mais testes? Porque tínhamos o caso da Coreia do Sul e mais tarde o caso da Alemanha, que testaram muita gente e tinham um número relativamente baixo de casos. Então, se eles estão a testar muitas pessoas e os casos são baixos, os testes positivos, porque é que supostamente então temos mais doentes, tantos doentes assintomáticos? Não batia certo. Supostamente, se a maior parte, se a grande maioria das pessoas tem a doença, mas não apresenta sintomas nenhuns, e por isso naqueles países que se limitaram a testar quem foi ao hospital, esses casos não eram detectados, e aí concordo, o mesmo teria que acontecer na Alemanha. A Alemanha, ao testar 3 ou 4 vezes mais do que a França, teria que ter muito mais casos do que a França, e isso não aconteceu. Daí a minha razão em falar e estar a questionar essa teoria. Para mim não faz muito sentido. Então, se é tanta gente assintomática, porque é que os testes na Alemanha e sobretudo na Coreia do Sul, que é a mesma coisa, que foi o país que inicialmente testou imenso, testou muito mais percentualmente. E agora, como estou a fazer este vídeo aqui no carro, não tenho acesso aos dados, porque eu queria confirmar, vendo países que mais testaram em relação à população, quantos casos têm. Mas, por exemplo, Portugal testou muito mais a nível de per capita por pessoa, portanto testes por 1 milhão de pessoas, do que a Holanda, e tem menos casos confirmados que a Holanda. Não é só por ter menos população, mas eles testaram mais pessoas. Portanto, se a grande maioria das pessoas são assintomáticas, porque é que quem testou mais não tem muitos mais casos? Pode ser, porque o estudo que eu li da Universidade de Stanford mencionava isso, pode ser porque os testes dão muitos falsos negativos. Os testes que eles chamam de PCR ou PCR, que não sei o que é que significa, e espero não estar a dizer mal o nome do teste. Os testes que são usados, pelos vistos, não são muito fiáveis. Isso, por exemplo, confirma-se com um teste que eles fizeram em Xangai, em que testaram, acho que 100 doentes confirmados com Covid-19 para os anticorpos. O objetivo era ver os anticorpos que eles tinham. Estes eram doentes que estiveram internados e por isso são doentes internados, são doentes que desenvolveram sintomas graves ou sérios porque precisaram de internamento. E desses 10 pessoas que testaram anticorpos, não representaram anticorpos, portanto eles tinham a doença e não apresentaram. O que depois também dizia o estudo da Universidade, não foi o estudo da Universidade de Stanford, o artigo que eu li sobre os anticorpos, comentava o problema de testes também darem falsos positivos. E tanto falsos negativos como falsos positivos. Isso explicaria uma disparidade entre testes de sangue à base de anticorpos e os testes PCR que estão a ser feitos e não dar exatamente a mesma coisa. Portanto, agora, para mim, depois de ler esta informação, tem alguma lógica que haja muito mais pessoas infectadas e assintomáticas ou com sintomas, por exemplo, como eu estou agora, que estou aqui a fungar do nariz, portanto, mas isso é típico da época, não é? E haver, portanto, muito mais pessoas a dar nos testes de anticorpos do que nos testes PCR. Há uma razão para isso, há uma justificação científica e clara para isso, e acho que aí as pessoas estão de acordo. Por isso, sim, podemos ter muito mais casos. Aliás, eu já tinha assumido um estudo, também tinha sido feito na China antes, mas com base nas cadeias de transmissão, não com base nestes anticorpos, que o número real de doença era 4 vezes mais do que o número do teste oficial. A questão aqui agora é que há uma disparidade enorme em relação ao estudo na Alemanha e ao estudo neste tal condado dos Estados Unidos, porque os números são entre 40 a 50 vezes e a taxa de mortalidade baixa imensa, que já não é só 1/3 ou 1/4 a menos, é muito inferior. É muito inferior. Começa-se a aproximar a valores mais da gripe. Mas isso para mim, que depois estava a ler o artigo sobre os anticorpos, pergunto-me se o estudo dos anticorpos também apanha
anticorpos específicos do Covid ou apanha simplesmente anticorpos de infecções similares, ou seja, não me é claro, e por isso a mim deixa-me essa dúvida. Claro que as pessoas que fizeram o estudo sabem mais do que eu não estou a pôr isso em causa, mas como sabem, há muitos estudos que são feitos e depois são feitos, vão para peer review, para revisão, e há pessoas que dizem, falta isto, falta aquilo, há outras coisas, que é assim que funciona a discussão científica, as pessoas põem uma teoria, apresentam um estudo e depois há quem vá debater e dizer, mas é isto e aquilo. Do meu ponto de vista, que olho sempre para as coisas e tenho sempre um pensamento crítico, normalmente, para os dados, tenho precisamente essa dúvida, tenho essa minha pergunta. Porque o facto de termos anticorpos não quer dizer... Primeira coisa, não quer dizer que tenhamos imunidade. Isto é perfeitamente claro. Quando as pessoas tiveram estou a olhar para o lado, vem aqui uns gajos aqui ao lado para a reciclagem. Quando tivemos o SARS em 2003, quase todas as pessoas desenvolveram anticorpos que duraram entre 6 meses a 2 anos, do que eu me lembro de ter lido de um estudo feito 2 anos depois. Esse é um estudo que demorou muito tempo, já depois da doença ter passado. Mas no MERS, o que apareceu no Médio Oriente, que até foi posterior ao SARS, nem toda a gente desenvolveu anticorpos. E nem toda a gente desenvolveu, sobretudo, resistência e imunidade à doença. Portanto, o facto de termos anticorpos, a primeira questão que eu tenho e que eu gostava de investigar melhor é: esses anticorpos que estão a ser agora detectados nestes testes são mesmo específicos do SARS-CoV-2 e da Covid-19, ou são anticorpos mais genéricos de outras doenças similares e, portanto, podemos também ter aqui um certo número elevado de falsos positivos? Pareceu-me que sim, mas tenho que estudar mais sobre isso. E segunda parte, o facto de termos anticorpos, temos imunidade, isso já foi demonstrado que não é claro. Não é claro, ainda não se sabe. O tal artigo que eu estava a ler na revista The Scientific hoje apontava para o teste que fizeram em macacos na China, que eu já tinha lido, em que eles infectaram macacos, os macacos depois deixaram de ter a doença e eles voltaram a tentar infectá-los e eles não ficaram infectados. Portanto, e tinham anticorpos. Portanto, o primeiro estudo feito em macacos na China dá a ideia de que sim, teremos imunidade. Vamos ter imunidade. Mas o tal artigo no The Scientific continuava a dizer, estudos feitos in vitro e, portanto, em laboratórios, não sabemos se depois in body, no corpo, se aplica exatamente a mesma coisa para nós. Ainda é cedo, ainda não sabemos. E daí é que o meu receio é: existe esta ideia que temos que deixar muita gente se infectar, apesar de supostamente já estamos muito mais com inicialmente, e desde o início que eu vi vídeos e havia malta que dizia esta doença vai chegar a 80% das pessoas, mas, portanto, a minha questão é isso vai nos impedir de apanharmos reinfecção? Quem já teve de deixar de estar doente? Ainda não sei. Acho que ainda é cedo. Acho que isso é claro, que ainda é cedo para tomar essa decisão e por isso é arriscado. E caímos então na terceira coisa que me preocupa, ligada com a primeira em relação à taxa de mortalidade. Continua a haver a ideia, e isto agora aparece-me de um artigo que eu li esta manhã num site em que um gajo dizia que temos que levantar, porque isto não... E voltando à questão das mortes, e ele dizia, nos Estados Unidos as pessoas não estão a morrer da doença, as pessoas estão a morrer porque não têm cuidados de saúde, porque não estamos a dar cuidado de saúde às pessoas com medo que elas fiquem doentes. Isso parece-me falso, porque não é verdade em todos os países, e nem sequer dentro dos países é verdade em todos os sítios. Aqui na Holanda, na Itália, como aconteceu em certas comunidades, os serviços de saúde esgotaram. Os serviços de saúde ficaram sobrecarregados, colapsaram, como se pode dizer, e por isso, independentemente das pessoas não estarem doentes disto ou não irem ou deixarem de ir ao hospital, que acontece, há muitos tratamentos que foram parados, isso é verdade, mas ao contrário disso, os serviços colapsaram na mesma, se muitas pessoas ficarem doentes, porque as pessoas precisam de tratamento. Independentemente de terem só Covid ou terem outras condições, se eles apanham, precisam de ir para o hospital. O hospital tem um limite, havia um limite aqui na Holanda
de unidades de cuidado intensivo, esse limite foi atingido. Se eles não tivessem duplicado esse limite a tempo, que conseguiram, foi uma coisa boa que eles fizeram, tinha colapsado e muito mais pessoas tinham morrido. Portanto, não é só as pessoas não estão só a morrer porque não vão para o hospital, as pessoas estão a morrer porque o serviço de saúde não conseguem, ficaram cheios de gente com esta doença, porque é muita gente num espaço relativamente curto, não é? Isto, passaram 2 meses ou nem isso, se calhar, não é? Desde que a malta começou a ter, os primeiros casos foram aqui no início de março, aqui, portanto, não é? Temos isto, não é? É muita gente doente a precisar de cuidados de saúde em relativamente pouco tempo. Portanto, não é falso para mim afirmar de que as pessoas só estão a morrer porque não têm cuidados de saúde, não é porque estão doentes ou que precisam e porque têm medo de ir ao hospital. Há uma percentagem disso e já vou para esse ponto, mas não é só. Não é só. Porque a gente vê as imagens dos hospitais, do que aconteceu em Espanha, do que aconteceu em Itália. Não é? E depois a outra questão, uma outra notícia em que os gajos diziam, que eu estava a ler, também falavam dos Estados Unidos, porque atribui-se demasiadas mortes à Covid-19 quando as pessoas morreram também por outras situações, as pessoas já iam morrer de qualquer maneira, como por exemplo, já tinha também a outra a dizer, é isso aqui na Holanda, que um gajo dizia, os velhotes estão a morrer, mas estavam infectados, por isso dizemos que morreram de Covid-19, eles iriam morrer na mesma, só de velhice normal ou de outra coisa, e não iam ser notícia, ou não iam contar para as estatísticas. Não iam ser notícia, concordo. Mas não digam que não iam contar para as estatísticas, porque existem estatísticas de óbitos. E, portanto, se há muita gente de Covid-19 que já ia morrer por outras situações, e, portanto, não morreram de Covid-19, apenas morreram porque tinham Covid-19, isso significaria que os números de óbitos, por agora, seria mais ou menos, porque as pessoas estão a morrer e dizem que é de Covid-19, mas o exemplo que eu dou, vamos dividir em 3 situações, só, sem falar da velhice. 4, então, para falar da velhice. 500 pessoas, 2.000 mortes, por exemplo, num mês, ou fosse lá o que fosse. 2.000 mortes. 500 de velhice, 500 de gripe, 500 de doenças cancerígenas e outros 500, por exemplo, de acidentes cardiovasculares. Ok? Agora, dizem-se, as pessoas estão a morrer os mesmos 2.000 destes 4 grupos, mas agora dizem que é Covid. Isso queria dizer então que a morte no total seriam 2.000 na mesma. Só que agora dizíamos morreram de Covid, enquanto que normalmente morreriam de outras causas. Mas então porquê é que se explica que há um excessivo de mortes tão elevado? Que nem se explica. Numa semana, tem baixado aqui na Holanda, mas essa é uma que eu acompanhei. Houve uma semana aqui na Holanda que morreram mais 2.500 pessoas do que o normal. Portanto, morte excessiva. Nessa semana, acho que eram só de Covid, porque, portanto, mais ou menos, nem sequer, ou que fossem 500, mas acho que nessa semana nem sequer chegavam a 500 oficialmente mortos de Covid-19. O que resta 2.000 pessoas. Portanto, já estão a morrer mais pessoas que o normal. E nem sequer a Covid-19 explica essas. Portanto, não venham dizer que as mortes de Covid-19 estão a reportar em excesso, porque aí teríamos mais ou menos uma curva um nível de óbitos normal, é só que as pessoas, na vez de estarem a morrer das outras situações, estavam a morrer de Covid-19. Tanto para mais que estão a morrer menos pessoas de gripe, porque com as medidas de isolamento a gripe está muito mais controlada, estão a morrer menos pessoas de acidentes de trabalho e menos pessoas de acidentes de automóvel, que não será se calhar uma fatia muito grande, mas são mortes também que existem. Agora, estão a morrer, sem dúvida nenhuma, pessoas de outras condições que não estão a ter tratamento, que iriam morrer na mesma, mas mais tarde. Uma pessoa, por exemplo, com um problema cardíaco, com um tratamento médico, se não fosse por causa da Covid-19, eu já falei disto noutros vídeos e por escrito, essa pessoa, por exemplo, poderia durar mais 2 anos, ou mais uns meses, e está a morrer agora ao fim de poucos dias, porque não vai para o hospital. Mas, se essa pessoa não foi ao hospital, essa pessoa não morreu de Covid-19. Porque em muitos países, a maioria deles, as pessoas não estão a fazer testes post-mortem para saber se tinham ou não. No caso da Itália, isso aconteceu. Portanto, no caso da Itália, há mortes que já teriam acontecido na mesma e que foram associadas à Covid-19 porque as pessoas deram positivo num teste que fizeram post-mortem. Mas noutros países, como na Alemanha, não.
Mas na mesma estamos a ter um excesso de mortes, por isso para mim não bate certo. Não bate certo essa retórica que estamos a inflacionar o número de mortes de Covid-19 e na realidade as pessoas já morreriam de outra maneira qualquer. Não bate certo, porque senão não havia um excessivo de mortes tão elevado. E voltamos a falar, porque isto foi usado no início, em 2017, 2018, porque a gripe apanha sempre 2 anos, não é? Começa no final de um ano num e o início do ano do outro, e prolonga-se por muito mais tempo. Portanto, a gripe 2017, 2018 também houve um excessivo de morte muito grande, e esta aqui não é uma mentira. O excessivo ou o excesso de mortalidade na Europa, eu só falo da Europa em específico, na Europa, nestes meses, em 2 meses, é superior ao período 2017-2018, um período de 1 ano, mais ou menos, de gripe. E volto só a falar. E pegando nessa curva 2017-2018, é esses os dados da Organização Mundial de Saúde, na Europa, na região europeia, morreram numa altura de gripe mais forte 72 mil pessoas, num período de 1 ano. E na Europa, em pouco mais de 2 meses, tinham morrido aqui há uns tempos atrás, ou em 2 meses mesmo, desde que tinha aparecido a doença a primeira vez, já 114 mil ou 120 e tal mil. Está quase a chegar ao dobro, e em menos tempo. Agora sim, estas pessoas aqui estão a ter aqui mortes de pessoas que tinham outras condições e por isso é que morreram, mas não há nada nos diz que essas pessoas iam morrer nessa altura também, porque senão não teríamos um excesso de morte, senão teríamos uma curva normal, não haveria tantas pessoas a morrer a mais do que o normal, que está a morrer. Pronto, é por essa razão de que eu fico enervado quando leio as pessoas a partilhar estas notícias e enervo-me de ver estes artigos porque os dados não batem certo. E não batem certo porque eu estou a seguir a cartilha de outros, não batem certo pela minha lógica quando estudo os números. Eu vejo sempre tudo com um espírito crítico e sempre que vejo notícias vou partilhar e vou procurar. E quando leio um artigo tento ver como é que ele está e que referências, e quando eles falam referências de estudos eu abro, clico nos links das putas dos estudos para ver. Por isso é que quando eu vi a notícia esta manhã partilhado por um gajo que está casado com uma prima minha em França, de um médico a dizer esta coisa e do estudo de Stanford a dizer que estávamos a dizer o link, e fui ver o que é que o estudo dizia, e o estudo dizia algo ligeiramente diferente do que as conclusões do que ele põe nas porque esse é o problema que nós temos quando lemos notícias partilhadas, é que as notícias pegam muitas vezes num estudo e depois pegam numa parte e fazem um zoom ou amplificam uma certa ideia. E às vezes enerva-me porque não bate certo com outras coisas. E tudo bem, eu faço a mesma coisa, eu vejo números e amplifico aquilo que me parece bater certo. Mas o que eu peço é também pessoas que ouçam isto, ouçam apenas a minha opinião e depois pesquisem, ou sempre que encontrarem notícias, pensem nisto em certo. O site que eu uso, que já mostrei muitas vezes, é o Worldometers. Depois ponho o link quando partilhar o vídeo no YouTube, worldometers/coronavírus, worldometers.com/coronavírus. Esses números vêm de fontes oficiais, os números que lá aparecem, os gráficos, tudo vem de fontes oficiais. Nunca ninguém pôs em causa os números que ali estão. Pode-se pôr em causa a origem dos números, mas não os números que lá estão. Os números lá não são manipulados por nada. Eu olho sempre para ali, vejo as tendências, vejo os números, vejo as curvas. E depois aplico a lógica, uma certa lógica e uma espécie de espírito científico de ver o que é que bate certo e o que é que não há, e as minhas próprias capacidades de troubleshooting, de aplicar isto é um problema, e eu aplico as condições e tento ver o que bate certo ou não. E é por isso é que mensagens destas que fazem o que se diz em inglês um downplay, portanto que reduzem ou tornam mais insignificante esta doença, não me parece lógica à primeira, porque eu não consigo ver. Nunca houve outra doença que tenha afetado tanto. Nunca houve gripe, nem outros casos, e não sei lá o quê. Isto empancou ou não? Pronto, outros casos que tenham afetado tanto o mundo todo. Por isso, porque é que agora neste tanta gente está a ser afetada, se isto afinal não faz o mal que se diz que faz? E é verdade que quando isto tudo acabar, a gente vai descobrir que certas ideias que tínhamos estávamos erradas. É assim mesmo que funciona. Vamos descobrir que afinal, se calhar é verdade, muito mais pessoas estavam infectadas.
Mas isso não muda o fato de que os serviços de saúde em muitos locais e de vários países ficaram sobrecarregados e não conseguiram dar resposta. E não é só porque as pessoas... eu tenho a doença. Não, eles só estão a internar, na maior parte dos sítios, as pessoas que precisam de internamento. Mesmo o grosso das pessoas, e isso eu concordo em absoluto, o grosso das pessoas não requer cuidados médicos, mas a pequena percentagem de casos menor, comparado com o início, que era mais, e tem reduzido bastante, mas a percentagem de casos de pessoas que necessitam de cuidados médicos e que necessitam de internamento em cuidados intensivos é demasiado para as capacidades dos serviços de saúde. E depois isso faz que os serviços de saúde ficam cheios, os serviços de saúde não podem atender outras pessoas com outras necessidades, morrem as pessoas da doença e morrem pessoas por causa da doença, porque não têm acesso. Já falei disso, já dei o exemplo, um gajo tem um acidente, a ambulância vai demorar mais tempo, demora tudo mais tempo, depois há menos médicos, depois precisamos de ir para uma unidade de cuidados intensivos, não há porque está cheia. Isto é um exemplo, agora já não está, as coisas aqui melhoraram, mas... e depois um gajo quina, quando em circunstâncias normais, por não haver tanta gente internada nos hospitais, uma pessoa sobreviveria. Prontos. E é só isto que eu sou um bocado mais rápido e tal, porque já está quase a falar a meia hora, e acabo só para a minha t-shirt do Evas Mode. Eu depois falarei mais tarde sobre isto, agora não tenho tempo. A única coisa é... estamos a caminhar para um desconfinamento, estamos a caminhar para um levantar de restrições. Não é mau, em muitos países é completamente justificado porque a curva de casos ativos já está a baixar, portanto estão cada vez menos pessoas doentes. Não é o número de casos, os novos casos, isso diz-me um bocadinho pouco. O número de casos ativos faz muito mais sentido, porque quando isso baixa, quer dizer que o serviço de saúde não se tem que preocupar tanto com... não há uma preocupação maior, quer dizer que o número de novos casos não ultrapassa as pessoas que estão a deixar de estar doentes. Portanto, os casos em ativo baixar é para mim o melhor, em países como Dinamarca, Noruega, Alemanha, Suíça, até mesmo a França, que a curva já parece estar a baixar. Mas ainda me parece um pouco precoce em alguns países porque essa curva não começou a baixar. Parece estar a estagnar, mas ainda não começou a baixar. Vamos a ver o que dá. Olha, o Japão levantou as restrições, sobretudo na zona de Hokkaido, que é a ilha do norte, levantaram e tiveram que voltar a meter um estado de emergência porque o número de casos, comparado com inicialmente, ficou muito pior. A segunda vaga foi muito pior. E o meu problema com nos precipitarmos, porque isto afinal não é tão bom, ou porque não é tão mau, ou porque afinal já estão montes de milhões de pessoas infectadas, mas o levantarmos é voltar a causar os problemas de um número grande de casos e de pessoas a requerer cuidado médico, eles voltarem a restringir mais, e depois andamos nisto. E na vez de agora termos aqui, chegarmos ao verão e estarmos a começar, de ter um regresso faseado à normalidade, vamos chegar ao final do ano, não é? E ainda estamos nisto. A gente levanta, piora, fica tudo outra vez em casa. Levanta, piora, que para mim é muito pior. Aliás, já desde o início eu tinha dito, foi uma conversa que se falou, está escrito no Facebook, está em muitos sítios. No início teríamos que ter parado, pensava eu, 2 a 3 semanas, afinal se calhar seria 1 mês. Mas parar mesmo tudo, teríamos parado, a coisa teria reduzido e depois levantaríamos as restrições e obviamente aquilo ia-se espalhar, porque a doença ia-se espalhar, mas darmos o grosso iria ser lento, acho eu. E era isso que muita gente falou e é isso que foi o modelo previsto por muitos especialistas. Não fizemos isso, não é? Começamos até, muitos países aqui na Europa começaram por fazer poucas restrições e só depois é que as aumentaram, e isto prolonga-se no tempo. Pronto. Mas aí está, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, que é um dos países em causa porque eles fizeram diferente dos outros, e ainda vamos a ver se vai correr bem ou não. Há gente que acha que sim, eu não acho, mas vamos a ver. Os números depois... Mas a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia disse, com razão, é uma maratona, não uma prova de sprint. Nunca seria uma prova, daria para ter feito uma prova de sprint, mas daria para ter feito, na minha opinião, uma prova de meio fundo, não é? Na vez de fazer uma corrida de 100 metros, podemos ter feito uma corrida de 1500 metros. Agora estamos a fazer uma maratona, porque agora vai ser muitos anos. Melhor, iria ser sempre. Muita gente disse logo desde o início, esta doença vai aqui andar durante uns anos até isto atingir a população toda. Mas se tivéssemos agido mais rápido como a China fez, e a Coreia do Sul fez, se bem que de maneira diferente, e outros países fizeram, mesmo como Taiwan,
através de restrições mesmo muito sérias e um controlo muito apertado da doença, a gente depois fazia um management e a gente podia ter uma vida normal, com cuidados, mas um regresso. Não fizemos, pronto, e agora acho que vamos andar nisto. Espero estar enganado, espero que aqueles estudos aqueles testes feitos na Alemanha e no Condado, que reoriginaram os estudos que li na Universidade de Stanford e na Universidade de Oxford, tenham razão, que a taxa de mortalidade verdadeira do número real de infectados seja muito superior e a taxa de mortalidade seja muito inferior, e que felizmente continuem a ser cada vez menos o número de casos críticos, porque essa é que precisam de ir para o hospital, para os hospitais não ficarem sobrecarregados e nós podermos ter uma vida um pouco normal. E digo aqui rezo, mas a rezar a quem vem. Desejo realmente que tenhamos alguma imunidade para esperarmos pela vacina e por tratamentos mais eficazes para conseguirmos aguentar, porque se confirma que a imunidade, tal como no MERS, não existe para todos, enfim. Bem, despeço-me, vamos a ver como é que isto fica.